que é brilhante e belo e confere esplendor. Então, me parece que ele está falando desse fogo logos, que é preciso nascer como filho na câmara nupcial. E aí, uma das minhas passagens favoritas do Evangelho de Filipe, que é essa 69, que a verdade não veio nua ao mundo, mas veio envolta em imagens simbólicas. A verdade não é literal, ela não veio nua ao mundo, ela vem como símbolo, porque a verdade fala com a alma a partir do símbolo. A mente concreta pensa, raciocina e estabelece um discernimento crítico, que é útil para a gente transitar no mundo. Mas a gente precisa aqui da Eva espiritual, nos dando, a partir da serpente de sabedoria, o fruto da gnose e convencendo essa mente teimosa a comer do fruto. Né? Que vocês estavam aí falando da Eva antes de começar o estudo, então é isso que a gente está falando. A gente precisa da alma, da água, encontrar esse fogo que a vivifica, para que juntos a alma desperta pela intuição, que é a busca dessa sabedoria, dessa Sofia, que leva à elevação dela ao alto, em busca desse enamorado, e esse fogo que vivifica essa alma, ela faz a gente ter a experiência da gnosis. Porque a gnosis é aquela verdade que transborda dentro da alma quando ela encontra a luz. Então, a verdade, ela transita no mundo a partir desses símbolos, para ver se a alma, dormindo lá no seu cárcere, desperta desse sono profundo. E escuta a voz da serpente de sabedoria, ou escuta a voz do Cristo. A alma não recebe a verdade de qualquer outra forma, senão através dos símbolos. E por isso a gente precisa fazer um mergulho também no inconsciente e lidar com aquelas coisas que a gente ignora dentro de nós mesmos. Se a gente só trilhar um caminho externo, seja passando por ordens iniciáticas, entre aspas, e recebendo ordenações e iniciações, ou só fazendo práticas externas, mas sem a contraparte do mergulho nessa água da alma profunda e interior, a gente não vai encontrar a verdade desses símbolos. A gente vai ficar preso na aparência externa deles e vai começar a ler o símbolo como algo literal. Aí vai começar a ler princípio masculino e feminino como o corpo de um homem com uma mulher, e coisas do tipo. A gente precisa ir além, entender o que significa o masculino, o feminino, o fogo, a água, a união disso dentro de nós, o que é a câmara do coração, o que é a criança. Não é ter um filho, né? Não é a gente pode ter um filho, mas não é ter um filho. O Cristo não é minha filha. O Cristo é dentro de mim, a criança que precisa nascer. Porque é a quintessência que harmoniza os elementos e me liberta das amarras dessa prisão que é a nossa caverna. Então, a verdade não veio nua ao mundo, mas veio envolta em imagens e símbolos. O mundo não a receberá de qualquer outra forma. Quem tem olhos para ver, que veja. Os ilíacos, os materialistas, os literalistas, presos à interpretação concreta da matéria, vão ler esses símbolos como coisas materiais e literais. Os ilíacos, dizem os gnósticos, eles ainda precisam de muitas resistências, porque eles ainda não estão nem com os pés começando a se interessar, a trilhar o caminho em busca do Cristo. Por mais que eles possam, às vezes, falar desses símbolos, usar esses nomes, mencionar esses textos, se a nossa interpretação da nossa alma é literal, ou é concreta, é racionalista, ou é material, a gente não vai encontrar o símbolo, aquilo que o símbolo está apontando, porque o símbolo, ele vem do mundo das ideias, ele vem da experiência noética, ele vem daquilo que é do nous, aquilo que é da mente divina. Lembram que o mundo é o reflexo, o mundo é o espelho, o mundo é uma cópia. Então, quando a gente olha para a cópia e se apega à cópia, a gente não está olhando para o símbolo real de trás dessa imagem. Há um nascimento, continua o texto do Evangelho de Filipe. Há um renascimento e uma imagem do renascimento. Certamente é necessário nascer outra vez por meio da imagem. Qual delas? A ressurreição.
A imagem deve nascer outra vez por meio da imagem. A imagem do Cristo em nós nasce por meio da imagem da ressurreição, que é o símbolo do despertar da alma que se une ao seu espírito. A câmara nupcial com sua imagem deve se entrar na verdade através da imagem. Isso é restauração. Agora imagina Jesus falando disso. Eu me embolei toda aqui, né? A imagem deve nascer outra vez por meio da imagem. A câmara nupcial com sua imagem deve se entrar na verdade através da imagem, do símbolo. Isso é restauração. Imagina Jesus ensinando essas coisas. Os discípulos deviam ficar assim, ó. Hã? Igual a gente fica aqui. Tanto que lá no Novo Testamento tem, eu adoro aquela passagem do Evangelho de João, por coincidência, no Evangelho de João, quando Jesus vai ressuscitar o Lázaro, tem lá o Nicodemos, mas senhor, como é que isso? Nicodemos era um velho fariseu, né? Ele seguia a tradição, levava muito a sério, mas ele estava com dificuldade de entender essas novidades aí que esse menino Jesus, que não era mais um menino, mas era um jovem, né, no vigor da sua vida adulta, né, ensinando esse negócio de vai ressuscitar ele, e aí o pessoal até hoje fica discutindo se Jesus fez o milagre de ressuscitar os mortos, que Lázaro tinha morrido na caverna, e aí se despiu e saiu enrolado em panos, né? Gente, isso é tão simbólico, né? Todos vocês aqui sabem do como é rico, né? A caverna, o estar despido, o estar enrolado, e aí vem o mestre, depois de 3 dias, e dá um novo nascimento a ele, e dá nova vida, e dá um novo nome para ele. E é isso que a gente vai falar no livro da Gnose de João, como Elazar, ou Lázaro, vai se tornar João, o discípulo, depois de sua iniciação. Então, aqui nesse trecho aqui do Evangelho de Filipe, também estamos falando disso, daquele que precisa nascer outra vez, por meio desse rito simbólico que vai evocar na alma os símbolos necessários para que, se a alma estiver preparada, ela viva a verdadeira experiência da iniciação. Não adianta a gente usar a imagem como teatro externo se a alma não está fazendo esse caminho dentro dela mesma. Aí vai ser só uma lembrança aí de alguma coisa que você passou, mas não teve uma efetividade no mundo espiritual. Mas se acontece de ter um mestre verdadeiro, uma iniciação verdadeira, a gente tem aqui a imagem da ressurreição. E aí eu estava falando do Evangelho de João, porque fica o Nicodemos lá, em inglês a gente chama puzzled, né? Ele fica conturbado, assim, ele fica... Que história é essa de virar criança? Eu tenho que entrar de novo no útero da minha mãe? Mestre, como é que é isso? Eu tenho que nascer de novo? Como é que eu faço isso? Aí Jesus explica que aquele que não virar criancinha não vai entrar no reino. Disso que estamos falando. Vamos continuar aqui. Deve fazê-lo, fazer o quê? Essa restauração, essa ressurreição. Deve fazê-lo não só por meio do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estava assim na tradução. Mas também o integrando em si mesmo. Quem não for gerado assim, o nome cristão lhe será retirado. A pessoa recebe o nome na unção, na plenitude e no poder da cruz. Esse poder, os apóstolos chamaram a direita com a esquerda, né? Porque houve a junção. Pois essa pessoa não é mais um cristão, mas um Cristo. E aqui a gente está falando dos mistérios da iniciação. Tem uma outra passagem que eu não vou lembrar de cor, mas talvez vocês lembrem, que Jesus fala sobre aquele que se diz cristão, mas não é cristão, que recebe o nome de cristão emprestado, mas aí depois vai ser cobrado, que ele demonstre que de fato é aquele cristão. Aqui é um pouco a mesma coisa, ele está falando aí de um ritual que alguém passa por esse ritual de ressurreição, de restauração, e recebe o nome de cristão. E quem não receber verdadeiramente, ou seja, a partir do Espírito, esse nome lhe será retirado. Então, não é um cristão de verdade, não é um gnóstico de verdade. Ele só se diz, mas não é. Ele frequenta, mas não é. Ou seja, aqui ser um gnóstico ou ser um cristão não é frequentar um lugar ou se considerar tal, mas é ser verdadeiramente em espírito. E isso só a sua alma vai poder te dizer se é. A pessoa recebe o nome na unção.
na plenitude e no poder da cruz, ou seja, tem que ter galgado certos estágios da cruz, na plenitude, a unção, né? Cristo significa ungido, então tem aí um caminhar espiritual para ser verdadeiramente um cristão. E ele já não é mais cristão, mas se torna um Cristo. Esse poder faz com que a pessoa deixe de ser apenas um seguidor ele se torna um Cristo. É isso que Paulo fala nas cartas, vamos ser uns com Cristo. E aí, na 70, para a gente fechar hoje, o Senhor fez tudo num mistério. Um batismo, uma crisma, uma eucaristia, uma redenção e uma câmara nupcial. E aí, sempre que eu leio essa listinha dos sacramentos, eu lembro dos processos da alquimia, por isso eu trouxe aqui do lado. Da nigredo, da albedo, da citrina e da rubedo. Se algum de vocês um dia, ou já fez isso e até sabe mais que eu, for estudar alquimia, a gente vai falar desses processos que tem uma ordem certa a ser seguida. Começa com o preto, o branco, o amarelo ou o dourado, é o citrino, né? E o vermelho. E vejam que são 4. Aqui nós estamos falando de 5. O batismo é nas águas. A crisma é o fogo, diz lá na passagem 68. O fogo é a crisma. A gente acabou de ler. A Eucaristia é o corpo de Cristo, que a gente introjeta. A imagem do corpo de Cristo em nós. A redenção é a libertação dos pecados. A redenção é o arrebentar as correntes, é o sair da caverna, é o levantar-se e perceber que as sombras não nos dominam mais. A redenção é vencer essas forças que nos oprimem, como os arcontes, né? E da redenção tem o último passo, que seria um 5º, a união com Cristo na câmara nupcial, que é o tornar-se um Cristo. O batismo, a nigredo, aqui bem assim superficialmente, gente, porque esse é um assunto muito profundo, mas bem superficialmente a nigredo vai falar sobre a morte daquilo que não somos de fato, a morte da nossa personalidade, das nossas aparências, dos nossos vícios, traumas, tudo que a gente, as máscaras que a gente vai dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu torço para esse time, eu sou filho de fulano, tudo isso a gente vai percebendo que isso são só atribuições, são aquelas roupas lá do Egito que o príncipe foi vestindo, agora ele tem que desvestir, né? Por isso que na iniciação a gente está nu. Então a gente vai vivendo o processo primeiro da morte, do integrar das sombras lá, perceber tudo aquilo que não nos pertence. O batismo começa com o batismo das águas, certo? Então, passando pelo batismo das águas, a primeira função da água é a purificação, é a limpeza. Então, a gente vai relacionar aqui a nigredo e a albedo, porque limpando-se daquilo que eu não sou, eu vou limpando a minha alma e tornando aquilo que eu realmente sou. Então, aqui eu tenho o batismo das águas. A crisma é o fogo, diz no Evangelho de Filipe. Então, a alma purificada, e aí é purificada em sua vida diária também. Né? Os pitagóricos levavam muito a sério a purificação. Não é só tomar banho, os essênios também tomavam banho todos os dias, naquela secura lá de Cunha, Mar Morto, eles tinham lá a tina deles, todo dia tinha que tomar o banho antes da refeição comunal, né? Então tem a limpeza das mãos, que no judaísmo se preservou o ritual, tem que limpar de tal jeito e tal. Tem a limpeza física, tem a limpeza de alimentos, aí os pitagóricos vão ter uma dieta bem frugal, restritiva em relação a sangue, a carne, né? A limpeza de substâncias intoxicantes, a limpeza dos vícios, a limpeza que cultiva a virtude, né? A purificação da alma é uma prática diária, muito prática na vida, né? Então, mas a alma estando purificada e se libertando daquelas sombras que ela não é, ou integrando lá em outra linguagem, né? Ela vai passar pelo batismo da água. A água limpa, purifica.
Passando pelo batismo da água, vem o batismo do fogo, a crisma. O fogo arde sobre a terra. Jesus veio trazer fogo, porque ele tinha condição de dar um batismo além do batismo da água, porque ele tinha um grau de espiritual bem avançado. Então, ele vem com o batismo do fogo. O fogo, ele termina de queimar as impurezas. Primeiro a gente se lava, mas tem aqueles resquícios mais sutis que ficam na mente, que ficam na psique. Aquelas provações, aquelas coisas mais difíceis de arrancar da alma, aquelas coisas que doem, que queimam, né? Então, vem o batismo do fogo como a crisma. Só depois desse grande processo de purificação, a gente pode receber o corpo de Cristo. Ou o Cristo está pronto para começar a nos chamar, ou chamar a alma. E aí, fazendo esse processo de clamor pelo Cristo, dentro de nós, a gente consegue a redenção de Piscis Sophia. A gente vai se limpando das forças dos arcontes. E aí tem outro processo iniciático. E ao terminar esse processo final de redenção, de cortar as algemas e tudo, a gente encontra o Cristo do chakra cardíaco na câmara nupcial, porque o alto se une ao baixo, e assim água e fogo se unem e geram o Filho, que é o fruto do renascimento espiritual, o Filho que é o Cristo, que é o Logos, que é o fogo branco, que brilha com todas as cores, porque é o que vem do alto. Esse é o grande mistério dos gnósticos. E aí, só para terminar, a gente passou por... Terminar aqui o comentário que eu esqueci de um detalhe, né? A gente passou, né, o batismo, crisma, eucaristia e redenção. Dá 4. Na Rubedo, a gente vai falar do leão vermelho, na alquimia, tem outras coisas aí. Mas desses 4 que a gente entende depois a quinta essência. E aí a gente vê a quinta essência como esse fogo Logos, esse fogo Cristo, na câmara nupcial, que é o 5º sacramento no Evangelho de Filipe. Vocês veem um paralelo nisso? Nessa importância da quinta essência como esse elemento único que é puro, como a luz, e reúne todos os outros 4. Em harmonia, em plenitude, né, funcionando de forma plena. Eu não sei quantos de vocês aqui, a gente está em quantos hoje? 30? Não sei quantos de vocês aqui gostam, já estudaram, já leram a parte da teosofia. Então, para quem for daqui que gosta, vou só fazer um paralelo que me veio agora na cabeça. No batismo, que tem o batismo das águas, é a purificação. Então, você, né, começa. E aí vocês estão me falando que é na crisma que você é consagrado ao Cristo. E aí tem a unção, né, com óleozinho. Uhum. E aí tem a presença dos padrinhos, né? Lendo a literatura esotérica lá da teosofia da Blavatsky, em relação à senda espiritual, eu estou forçando, pode estar errado, um paralelo aqui com o Shela em provação e o Shela aceito. Quando você está em provação, você está no caminho espiritual, você se lavou nessa corrente, você entrou nesse rio, né? Você está tentando se purificar, você está em provação. Quando você é aceito, você é recebido pela unção do Cristo e você tem um padrinho que se torna meio que responsável karmicamente por você. É assim que está lá na literatura teosófica, né? Você tem você se torna o Shela de alguém, você tem um padrinho espiritual, que não é pai e mãe, nem família, né? Não é porque a mãe morreu, é outra coisa, né? E aí você se torna tocado pelo Cristo. Você recebeu a unção, que representa um ungido, que representa Cristos. Começa a despertar em você. Então, você é tocado pelo Cristo. Então, a coisa fica mais séria. Aí você já... né? E aí, estando mais séria, você pode avançar para a Eucaristia. E aí vira o caminho até o tornar-se um Cristo. Não sei, me veio isso agora, eu posso estar errada. Só para a gente conversar. Não, mas tem um paralelo, sim, tem a ver. Só que aí, no caso do catolicismo, essa primeira comunhão vem antes, com um casal de padrinhos, mãe e pai, né? Substitutos, tem toda uma simbologia ali católica, né? Porque tem uns textos de filosofia esotérica, assim, dessas linhas mais modernas, que fala das iniciações
como a necessidade de ter, inclusive, 2 padrinhos nas iniciações. Acho que a maçonaria preserva isso também de alguma forma. Não sei. Gente, eu só queria trazer uma reflexão última com vocês, que eu estava me divertindo, e a gente falou dos 4 elementos e da quinta essência como o quinto elemento, e aí a gente associou ao Cristo. Aí eu quis só trazer aqui um trecho da Doutrina Secreta, não achei ele em português, né, para variar, mas é um trecho da Doutrina Secreta como curiosidade, que a Blavatsky fala que metafisicamente e esotericamente só há um elemento na natureza. Para a gente não esquecer da mônada e que tudo vem do um, né, que vai se dividindo, e essa divisão que vai deixando a gente obscurecido, e a gente precisa voltar. Então, só há um elemento na natureza, e a raiz dele é a própria divindade. Isso é na Doutrina Secreta da Blavatsky. Os tais chamados 7 elementos, né, dos quais 5 já são manifestados na existência, são a vestimenta, o véu dessa deidade. Ou seja, quando a gente tem os 4 lá da alquimia, os 4 elementos, mais a quinta essência, a gente tem a veste da deidade. Não lembra a veste de luz lá de Jesus que a gente viu? No Pis Sofia, a veste do hino da pérola lá do Bardesanes. Então, achei interessante que o comentário da Blavatsky encaixou bem, né? Que só tem um elemento único, que é a raiz da divindade, a raiz de Deus, a raiz de Theos, e que seriam 7, mas na nossa mundo físico existência, seriam só 5 manifestos, e esses 5 formam a veste daquilo que é divino, o corpo divino, aquilo que nos faz um Cristo. E aqui é uma revistinha em quadrinhos, eu não tenho ainda, mas eu vou comprar, que é do Pierrot. Esse aqui é o Instagram dele. Ele faz um trabalho de ilustração muito bonito e ele vai trazendo histórias, tem do Dante Alighieri, da Divina Comédia, tem esse da Blavatsky, que ele fez agora recentemente um do Walcott, do Diário do Walcott, que ele faz esses desenhos e vai contando a história, né? No caso aqui da Blavatsky, os anos velados, ele fala um pouco da infância dela, a partir do que tem nas biografias. E é muito bonitinho. Esse aqui é um desenho dele, eu não sei falar Pierrot, eu acho que ele é italiano, mas ele fala português, ele está lá no meu Instagram. E aqui eu achei um trecho, né, comentando a questão da teosofia sobre a hebidômada ou setenária. A gente sempre fala aqui dos 7 arcontes, dos 7 céus, e aí trouxe aqui um pouco a reflexão também comparando, né? O setenário é um dos números mágicos por excelência, né? Uma chave para a compreensão da vida. O número 7 remete aos dias, às notas, às cores do arco-íris, que somando dá o branco, a luz branca, né? Os chakras, as hierarquias angélicas, os pecados, etc. Isso aí, todos de vocês, eu tenho certeza que já ouviu isso 10.000 vezes. Tradicionalmente, é composto por um ternário, que representa o céu, e um quaternário, que remete à terra. Então, a gente falou agora dos 4 elementos, e a quinta essência. A quinta essência é o que une ao que é superior. É o que nos torna um Cristo, o que nos devolve a veste da divindade. E aí eu achei bonita essa representação que o Pierrot fez desse, né, o quaternário embaixo e o ternário em cima como um portal para a divindade, né? Achei muito bonito. E aí tem toda a questão de como a nossa alma se relaciona com o quaternário inferior, com o mundo terreno, se esquecendo do superior, e quando ele se lembra, ele pode fazer essa jornada de retorno, né? Então, a Blavatsky vai relacionar isso a Tetractis, né? É quando a gente transforma o 4 no 3 novamente. Quando a gente reintegra esses 4 elementos, quando a gente equilibra esses 4 elementos, a gente faz essa jornada alquímica, chegando no quinto, que é o quinto que nos volta à Trindade. Trindade não, a Tríade, porque não é Trindade católica, né? E aí, aqui no glossário teosófico, né, segundo Blavatsky, o sagrado 4, pelo qual juravam os pitagóricos, sendo o seu juramento mais inviolável, tem um significado muito místico e variado, semelhante ao tetragramaton, que é as letras do nome de Deus lá. O que dá os 72 nomes de Deus, que a gente viu uma vez também. O primeiro de todos é a sua unidade, ou um, sobre 4 diferentes aspectos. Depois é o número fundamental, 4, a tétrade contendo a década, ou 10, que é o número da perfeição. Finalmente, significa a tríade primitiva, o triângulo fundido na mônada divina.
resumindo, né, a gente tem aqui 4 embaixo, 3, 2, 1, somando forma 10, que no hermetismo a gente tem a década, que é o número da perfeição, da plenitude, do todo, do Pai, da totalidade, né? Os gnósticos vão falar da Ogdode, da Enéada, 9, e da década, 10, também está dentro dessa visão esotérica pitagórica. E aí esses 4, quando harmonizados, equilibrados e retornados à perfeição, eles formam o triângulo da Tetráctis, que representa a própria mônada divina manifesta em mim e no universo. Que só jogar isso para vocês, já que a gente estava falando dos 4 elementos e da quintessência. Então fica aí, só vai ficando aí fermentando na aula. E aí, lembrando que aí na teosofia a gente vai ter essa imagem aqui, que é quando o que é inferior passa a servir de ferramenta para o superior, não é mais dominado, não é, quer dizer, não exerce mais domínio sobre o espírito, mas o espírito que prevalece e usa os elementos como ferramenta na existência, né? Então, seria o símbolo daquele que alcançou a quintessência, né? De forma bem tosca falando, assim, dá para aprofundar muito isso, mas só para a gente lembrar. Então, da câmara nupcial nasce o filho e ele é a luz branca do esplendor, é aquele que encontra a quintessência, é aquele que faz esse caminho de volta à tríade superior. Lembra do Antakarana, que se rompe quando a pessoa é um psicopata, um assassino, não sei o quê? Porque aí dissolve os corpos, porque ficou muito ruim. Mas aqui a gente está falando da parte boa, daquele que não dissolve, daquele que foi além, que encontrou o Cristo, encontrou a quintessência, se tornou um com a energia trina do cosmos. O Pai, a Mãe, o Filho, o Ein Sof, o Ein e o Ein Sof Hour, né? A Barbelô, o Um e o Christus. A gente tem essa força que vibra em todo o cosmos, criado e incriado. E aí o retorno à casa do Pai, a gente fazer esse caminho de tornarmos-nos Cristos. Era só isso. Não estouramos muito hoje, deu até para bater papo.